Ao longo dos meus 33 anos, eu assisti a alguns filmes que mudaram tudo. Eles provocaram insights que ecoam nos meus pensamentos até hoje. Não são necessariamente meus filmes favoritos, mas eles transformaram a maneira de eu enxergar a vida. O Rei Leão. Em 95, quando eu tinha 5 anos, assisti ao Rei Leão pela primeira vez. Eu já contei a história brevemente na análise que eu fiz sobre o filme, mas nesse vídeo quero me aprofundar um pouco mais. Quando Mufasa morreu, eu nem liguei muito. Eu tinha certeza de que ele reapareceria no final do filme para auxiliar o Simba a derrotar o Scar. Creio que muita criança tem esperado por esse momento, porque a fase da ressurreição da jornada do herói é muito literal nos desenhos animados e poucos abordam a morte física de fato. Naquela época eu assistia muito a Branca de Neve, por exemplo, que era acordada pelo príncipe no finalzinho do filme. E de fato, existe o retorno do Mufasa, mas ele aparece como um espectro nas estrelas. Foi aí que eu me dei conta de que ele havia morrido, porque ele apareceu no céu, e eu lembrei da minha mãe que contava que o meu avô, o pai dela, que eu nem cheguei a conhecer, também estava no céu. Mas quando ela falava dessas coisas, tudo era muito abstrato. Parecia que o céu era um local físico e não metafísico. E foi o Rei Leão que me fez conceber o conceito de imortalidade pela primeira vez. Até hoje sou uma pessoa muito existencial que filosofa todo dia sobre esse assunto, em especial sobre a importância de se viver uma vida significativa. O Rei Leão provocou possivelmente a minha primeira crise existencial e é por isso que ele está nessa lista. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Muito tempo depois, em 2006, quando eu tinha 16 anos, eu assisti pela primeira vez o belíssimo Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu já fiz uma análise dele lá no começo do canal, mas naquela análise eu não falei sobre como esse filme mudou a minha vida. Como todo adolescente de classe média daquela época, eu também tinha dificuldades em lidar com frustrações. Eu já fazia terapia na época e meu psicólogo conversava comigo sobre como eu tentava fingir que os problemas não existiam, que eu tinha esse padrão de deixar para lá a resolução dos meus problemas. Eu comecei a namorar minha esposa nesse mesmo ano e todo começo de namoro é meio conturbado. Então eu lembro de assistir ao filme com ela no fim de semana e na segunda conversar com meu terapeuta sobre ele. Eu me lembro da conversa até hoje, foi uma das sessões de terapia mais importantes da minha vida. Foi naquele momento que eu percebi de verdade que as dores e frustrações da vida são inerentes à condição humana, que eu tinha que lidar com as minhas emoções negativas, com as frustrações do começo de namoro, e que não adiantava colocar tudo isso debaixo do tapete. Para quem não assistiu, nesse filme existe um mecanismo literal capaz de apagar as memórias de uma pessoa, uma metáfora poderosa sobre aceitar e aprender com as adversidades em vez de tentar apagá-las. Foi esse o grande insight que eu tive com esse filme e ele me ensinou como as frustrações são inevitáveis e que aceitá-las e enfrentá-las é o caminho para o equilíbrio psicológico. Bastardos Inglórios. Eu sei que eu tô devendo uma análise de Bastardos Inglórios aqui pro canal, ainda mais porque ele mudou a minha vida. Esse foi o filme que me fez apaixonar por cinema. Eu assistia a muitos filmes na adolescência, mas as minhas paixões naquela época eram a música e a literatura. Mas Bastardos Inglórios mudou o jogo totalmente. Eu assisti com a minha esposa no cinema lá em 2009, quando a gente tinha 19 anos, e foi a experiência mais intensa que eu já tive com um filme até hoje. Eu saí do cinema embasbacado, pesquisando críticas, eu aluguei tudo do Tarantino no fim de semana seguinte e assisti de uma vez. Bastardos Inglórios mudou a minha vida, porque sem ele eu não teria me interessado por cinema e possivelmente esse canal nem existiria. Onde os fracos não têm vez. Um ano após Bastardos Inglórios, eu assisti pela primeira vez a Onde os Fracos Não Têm Vez. A primeira experiência foi anticlimática pra caramba, porque o filme termina com um diálogo do protagonista, o xerife Edston Bell, interpretado pelo Tommy Lee Jones, sobre um sonho que ele teve com o pai. Aliás, eu já analisei todo o simbolismo presente nesse diálogo. Nessa primeira experiência eu até curti o filme, mas detestei o final. Mas em vez de só ficar frustrado, eu fui atrás do livro e foi aí que eu me deparei pela primeira vez com uma obra do Cormac McCarthy, um dos meus escritores favoritos.
Eu sempre tive um problema com a nostalgia, eu tenho uma tendência ao saudosismo. Eu sempre olhei para o passado, até mesmo para as épocas que eu nem vivi, de maneira muito romantizada. Mas Onde os Fracos Não Têm Vez me fez perceber que esse saudosismo é um obstáculo à apreciação do presente. Eu me identifico até hoje com o xerife Edston Bell, mas o insight que eu tive é de que eu não posso ser como ele. Foi por conta desse filme que eu tive contato também com obras de filosofia que me incentivaram a exercitar o apreço pelo presente. Forrest Gump. Embora eu tenha assistido pela primeira vez lá em 2003, foi só em 2017 que Forrest Gump me impactou de verdade. O filme me fez refletir sobre limitações cognitivas que por vezes interferiam na minha autoestima e na execução de projetos engavetados. A jornada épica e improvável de Forrest me trouxe a consciência de que eu precisava enfrentar o medo do fracasso. Se eu queria ter resultados positivos, eu precisava colocar a mão na massa. Foi depois de ter refletido muito sobre este filme que eu decidi criar o Minutos de Sanidade, que naquela época era apenas um podcast solo. Devido às suas limitações cognitivas, o Forrest não tinha nenhuma barreira que o impedia de fazer o que quer que fosse. Ele simplesmente executava, aprendia habilidades novas e, o mais importante, não tinha medo do fracasso ou do julgamento alheio. Questão de tempo. A minha história com esse filme é muito curiosa e minha vida depois dele mudou significativamente para melhor. Então vamos começar pela história. Em março, eu e minha esposa estávamos voltando de nossa viagem de férias e o voo de volta seria de madrugada. A gente prefere voar assim para dormir durante o voo e economizar uma diária desnecessária de hotel. A questão é que dessa vez a gente não conseguiu dormir porque fomos colocados nas últimas poltronas do avião e elas não reclinavam. Até tentei dormir, né, mas desisti e foi aí que eu resolvi assistir a um filme e foi questão de tempo. Ele é de viagem no tempo, mas explora o tema sobre uma perspectiva existencial, trazendo uma reflexão sobre como cada momento da vida é precioso e tem um valor intrínseco. Quando chegamos a São Paulo, fomos para a rodoviária pegar o ônibus de volta para nossa cidade. Dessa vez o assento reclinava. Minha esposa dormiu, mas eu fiquei a viagem toda de volta pensando nesse filme. O que me marcou foi que o pai do protagonista, que também é um viajante do tempo, sempre voltava ao passado para conseguir ler muito mais do que era possível para um ser humano normal. E foi nesse momento que eu tive o insight, eu precisava voltar a ler por prazer. Eu sempre amei literatura, mas com a alta demanda de estudos tanto para o canal quanto para o meu trabalho como psicoterapeuta, eu havia deixado de lado esse hobby. Foi aí que eu tomei uma série de decisões, como parar definitivamente de beber para conseguir adequar minha saúde de sono e acordar mais cedo todos os dias para ler. Eu tenho conseguido fazer isso e tenho escrito sobre minhas leituras para os apoiadores do canal, o que tem me feito muito bem mesmo. Moral da história, eu acho que se eu não tivesse viajado naquela poltrona que não reclinava, eu não teria assistido o filme e, consequentemente, não teria retomado o hábito de leitura e nem teria parado de beber. Essa foi a lista dos filmes que mudaram a minha vida e que podem mudar a sua também. E vamos iniciar um diálogo. Deixe nos comentários quais foram os filmes que mudaram a sua vida. E além disso, deixe o like, cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.